a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês. É uma alegria tê-los aqui, né? Que todos sejam bem-vindos nessa primeira experiência, né? Daquilo que a gente chamou de café teológico, né? Café teológico vai um momento na qual a gente possibilitará, né? Ou tentará possibilitar uma abertura para o diálogo, né? Que nem sempre é possível dentro da sala de aula, né? Eu tenho certeza que esse momento aqui é tão espiritual quanto qualquer outro momento, né, da igreja. É um momento em que a gente pode abrir o nosso coração e colocar diante dos amigos, diante dos convidados, diante de todos as nossas dúvidas, né? O primeiro café teológico, ele surge agora com o tema teontologia, o estudo sobre Deus, né? E a nossa ideia é, ao final de cada módulo, promover um encontro como esse aqui. A gente aproveita e se reúne, né? Se vê mais uma vez, depois temos um tempo de confraternização. Eu gostaria que nós tivéssemos um momento de oração, ok? Consagrando esse tempo ao Senhor. Você pode ficar assentado mesmo. Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que nós temos hoje de estarmos aqui, Senhor. Quantas vezes nos perguntamos sobre como poderíamos alcançar o conhecimento de Deus, né? Como poderíamos encontrar e destrinchar os caminhos do Senhor. Creio eu, Senhor, e também a igreja, que não há forma mais magnífica e ao mesmo tempo tão simples de descobrirmos quem o Senhor é quando conversamos em comunidade a respeito de Ti, ó Pai. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor, com o Seu Espírito Santo, nos ilumine o entendimento e que a nossa vida, o nosso coração seja uma terra fértil e toda boa palavra aqui, Senhor, toda Tua boa palavra seja uma semente no nosso coração. No nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Temos aqui o casal Steiner, né? O Erasmo e a Núbia, agradecê-los por ter vindo aqui, né? Nos prestigiando com a sua vocação, com o seu talento, né? Nos dando um momento de adoração. Amém? Paz do Senhor, irmãos, graça e paz. Boa noite. Imagino que esses estudos tenham mexido com muitas estruturas de vocês. Eu quero só perguntar, e queria que alguém, ou que todos, sinalizassem nessa noite tudo que vocês têm aprendido aqui nesses dias, né, a cada semana. Quantos aqui têm ficado desestruturados? Não é isso? São conceitos que se transformam. São mentes que se renovam. É culto que se afeta. Não é verdade? Não é só a mente que fica cheia, mas o coração é transformado com entendimento a respeito de Deus, a respeito de nós. Amém? Eu quero convidar vocês nesse momento a se colocarem de pé para nós cantarmos e para nós agradecermos a Jesus. Nós agradecemos normalmente, não é? Pela cruz, por todos os feitos, mas eu gostaria que você agradecesse pela oportunidade que Jesus tem concedido, que Deus Pai tem concedido a vocês neste tempo, de terem a sua mente renovada pelo conhecimento que vem dele. Amém? E nós nunca mais seremos os mesmos. Amém? Nunca mais seremos os mesmos. Aleluia! Porque a graça nos transforma, o entendimento nos transforma quando vem a partir dele. Amém? Vamos agradecer por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Levante a sua voz e cante comigo nessa noite.
Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido. Te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Aleluia. Podemos assentar, gente. Obrigado, Nube, obrigado, Erasmo. Gente, o Café Teológico é um braço, uma extensão da nossa escola teológica, o Crescer, né? A gente pode ver aqui nos telões, então, nós temos as classes regulares, para quem está participando já conhece, para quem está vindo pela primeira vez aqui, nós temos uma escola de ensino básico e médio, em parceria com o SEDUC, né? E utilizamos o material do SEDUC, os livros, por eles produzidos, e o Café Teológico, então, ele é uma extensão. Nós temos a sala de aula, toda quarta-feira, às 20 horas, e o Café Teológico vai ser uma extensão dessa escola, ou seja, vai ser um fórum de discussão, de debate sobre os temas de cada módulo discutido, a fim de que nós possamos, aqui hoje, estender os assuntos nas quais nós tratamos esses últimos 2 meses. Então, o grande motivo de nós estarmos aqui é justamente a sua participação, né, a sua colocação. Você está colocando as suas questões, fazendo as perguntas. Então, nós temos a classe, temos o café, que vai ser esse fórum realizado aqui, mas também temos um espaço na internet, que é um blog que está lá, teologiacrescer.forumeiros.com. Ali nós temos um espaço nas redes sociais, onde a gente posta perguntas, vídeos, links, e é um espaço virtual onde a gente também pode dialogar e enriquecer a matéria dada. Ou seja, temos um espaço, então, na internet, temos esse fórum que vai ser realizado no final de cada módulo e também a classe como uma extensão. A ideia é de que no final de cada módulo a gente convide pessoas para estarem participando, e nesse primeiro Café Teológico nós tivemos a intenção de trazer, e eu já gostaria de convidar o nosso amigo Rodrigo Bibo de Aquino, né? Quem já conhece, quem não conhece, ele já está trazendo o livro na mão para fazer uma propaganda e tal. Depois, isso, fica à vontade. Então, o Rodrigo, né, o Bibo é professor, escritor, conferencista, aquelas coisas que, né, que o assembleiano põe assim no seu currículo vitae, né? Conferencista internacional, nacional. Pena que eu não tenho um título bacana antes do nome, né? Sou só diácono, tipo, arrumo só cadeira. Não. Então, os irmãos pensaram, poxa, vamos trazer alguém, já que o Bibo participa da elaboração, da construção dos livros que nós utilizamos, né? Então a gente pensou em, da mesma forma, homenagear o pessoal do SEDUC, trazendo ele aqui. Ele já tem assim uns 20% de território estabelecido aqui na Resgate, é um grande amigo da igreja, né? Então, ainda bem que não falou amigo do Evangelho, né? Ia ficar feio. Temos o nosso amigo Theo, onde é que ele anda? Está por aí, eu vi a mulher dele já aí. Theo, chega aqui à frente, o nosso pastor Theo Bernardes também é escritor, né? Já escreveu um livro, está na lida do seu... Vai sair. Theo, nosso amigão, está aqui, é o autoconvidado para a gente estar discutindo. Senta no meio, na ponta. Então, queria agradecer a presença do Rodrigo,
a presença do Theo e a presença de todos vocês. E a ideia nessa noite é o quê? É fortalecer o diálogo, o confronto, o amadurecimento, consolidar o aprendizado, o crescimento espiritual. Agora, para que tudo isso aconteça, tem algumas dicas importantes aqui, né? Que eu vou dar aqui para que o andamento do nosso diálogo nessa noite se dê da melhor forma possível. Primeira questão assim, é importante nós focarmos no tema. O tema hoje é teontologia, ou seja, nós temos um tema central, que é o estudo sobre Deus, e a gente vai procurar sempre todas as perguntas, as colocações estar ligados a esse tema, para que a gente não divague, né, e consiga aproveitar o melhor possível. Segunda coisa, assim, que a experiência também de fóruns é preservar pessoas e instituições, né? Aquela história, meu irmão, eu estava lá na igreja Y e lá acontecia assim, né? Então, a gente quer preservar nomes e instituições, né, nas nossas colocações, muito importante que isso aconteça. A razão desse evento é a sua participação. Então, a gente vai lançar aqui uma pergunta para o negócio começar a pegar fogo, mas depois você tem a liberdade de fazer as suas colocações, as suas perguntas, e essa participação é que vai tornar esse evento proveitoso. Importante também desligar os celulares e os demais aparelhos eletrônicos que possam, né, produzir e chamar a atenção no meio do debate. E por último, assim, é importante que as perguntas sejam objetivas, né? Acho que os irmãos já foram assim em alguns encontros que a pergunta do rapaz levava 15 minutos, né? 3 perguntas numa só. Assim. Ou 3 perguntas numa só. Ele queria resolver o problema do mal, da justiça e do juízo, né? Numa pergunta só. Então, assim, perguntas objetivas, né? E colocações objetivas para que também a resposta, enfim, e que o debate aconteça da melhor forma possível. Nós vamos dar início com as perguntas que já foram levantadas por alguns irmãos, e aí depois o microfone vai correr, você levante a sua mão e coloque a sua questão. O pastor Theo, o Bibo estará aqui, eu também, e no final a gente vai ter um momento de confraternização lá, temos um tempo lá à mesa, teremos um momento de louvor também. Queria agradecer pastor Joelso essa semana, pastor Sebastião, o Alex, que está nos ajudando aqui, os demais irmãos que de alguma forma colaboraram para que esse momento também fosse importante. Mas indo direto ao ponto, os irmãos me mandaram essa semana algumas perguntas que eles gostariam que fossem respondidas sobre o tema Deus. E eu já lanço essa pergunta para vocês dois e... Como assim para nós dois? Não, O Bibo sempre primeiro, daí eu vou... Não, é por ordem, né? E aí, depois nós vamos abrir. A primeira pergunta é simples. Por que um Deus justo e um Deus de amor pode permitir tantas atrocidades? Como um Deus de amor pode permitir, ou seja, como é que Deus, que se manifesta de maneira amorosa, pode Ele mesmo ser o mesmo Deus que permite que tantas atrocidades aconteçam aos homens? Primeira pergunta da noite, que ficou em silêncio nas quarta-feiras, né? Você está mais próximo, Bibo, começa com essa. Só essa? Só essa. Só essa. Por que um Deus amoroso permite que crianças nasçam sem cérebro, com câncer, esse tipo de coisa assim, né? É uma pergunta bem difícil. Mas alguns vão dizer que Deus deu a corda no mundo e foi embora. É uma resposta muito fácil. Não, Deus criou e foi criar outros universos, outros planetas, e deixou a gente aqui à própria sorte. E aí, Ele deu a engrenagem, criou as leis da física, e estamos por conta própria, e é isso aí. Nós cristãos não acreditamos nisso, nós acreditamos que o mesmo Deus que cria é o Deus que se relaciona, né? Talvez seja um tema hoje à noite. Mas por que então Deus permite o mal? Por que Deus permite que crianças sofram em hospitais, que em acidentes de carro sejam esmagadas, esse tipo de coisa toda, né? Tantas atrocidades. Porque Deus, ao mesmo tempo em que Ele criou, Ele manifestou o seu amor, Ele também deu liberdade. Eu penso que a liberdade de Deus, a liberdade que Deus deu ao primeiro casal, porque tudo começa com o primeiro casal, pelo menos a ortodoxia cristã entende assim,
que a liberdade que Deus deu ao primeiro casal resultou na queda. E a queda como um rompimento, um desligamento de Deus com o ser humano. Nesse desligamento, o ser humano de alguma forma acabou mesmo caindo na sua própria sorte. Então nessa liberdade que Deus deu ao primeiro casal, resultou em escravidão para todo o resto da humanidade. Então eu entendo que essas coisas ruins aconteçam porque o ser humano, eu e você, em Adão e Eva, nos rompemos e nos desligamos com Deus. Consequentemente, o mundo todo geme e sofre esse desligamento, né? A gente costuma falar em queda, mas o texto bíblico de Gênesis 3 talvez não queira dar a entender queda, né? É mais um desligamento, uma alienação. E essa alienação, então, que é o resultado. Deus ama, só que Deus, por exemplo, não pode... Deus criou o galho de árvore, e isso é duro, né? Então, isso é um princípio físico. Deus não pode pegar que esse galho de árvore se torne num pedaço de almofada na hora que eu vou dar na cabeça de alguém, para que essa pessoa não se machuque. Não, Deus não pode fazer isso, porque Ele nos criou, Ele criou um mundo livre, Ele criou um mundo com regras de certa forma, e que o fato de nós sermos manchados pelo pecado, e eu acho que isso vai aparecer bastante nas nossas conversas, né? O ser manchado pelo pecado fez com que a gente deturpasse toda a criação de Deus. Tá, e geneticamente, por que uma criança nasce, né, com doenças, nasce, né, sem cérebro, esse tipo de coisa assim? Porque o pecado, ele não afeta só o nosso espírito ou a nossa parte material, né? O nosso corpo, a nossa parte material também foi afetada. Consequentemente, nós já não nos reproduzimos com eficácia. Por isso que existem coisas que acontecem que não são ditas normais, né? Crianças nascem com anomalias, esse tipo de coisa. E por isso que o mal acontece no mundo, porque entre o amor e a justiça de Deus existe a liberdade, entre aspas, de certa forma, a liberdade que ele concedeu ao ser humano. É uma resposta, né? Ela não é definitiva, mas é o que vem na cabeça assim agora. Isso aí é uma... Como é uma pergunta muito vasta, ela tem resposta muito vasta também. Então, nenhum de nós, eu acho, que tem essa pretensão de esgotar a pergunta, apenas dar um norte. Completando o que o Bíblia está dizendo, eu acho que é bem importante esse entendimento do que a queda do homem, né, do que esse desligamento afetou. E como o Bíblia estava falando, isso afetou tudo em todos os níveis, na criação, inclusive o ser humano, inclusive aquilo que nós sofremos, né? Agora, existe também eu acho que é mais do que uma resposta, quando você começa a perceber quem está sofrendo. E aí você vê que existem propósitos de Deus que podem ser distintos de acordo com quem está sofrendo. Muitas vezes você vai questionar por que alguém está sofrendo e olhando de uma maneira, de um ponto de vista muito próximo demais, vamos dizer assim, pela nossa proximidade humana. Mas Deus tem uma visão mais ampla e Ele entende os propósitos que Ele permite, que Ele conduz para cada sofrimento humano. Eu acredito que tem pessoas que vão sofrer como um fruto dessa queda, dessa corrupção humana, mas eu acredito que especialmente na vida de um cristão o sofrimento está intimamente ligado a um propósito de Deus ser glorificado, e no qual o sofrimento é um meio muito eficaz para fazer com que nós possamos glorificar a Deus. Então eu acho que é bem importante também a gente ter esse entendimento, que eu acho que uma pessoa que nunca conheceu o Senhor, a quem o Senhor nunca foi revelado, o sofrimento que essa pessoa tem é muito mais consequência geral de uma queda da humanidade e da criação. Mas que se você pode fazer uma distinção também, quando você percebe que a pessoa que está sofrendo é um filho de Deus, e aí você entra em outro campo de explicação ou de explanação, de meditação sobre o sofrimento. Aí você entra no caso de Jó, por que Jó sofreu, você entra no caso de José do Egito, porque sofreu, no caso de Davi, porque sofreu, e aí você alinha todos esses sofrimentos com a própria cruz do Senhor. Por que o Senhor sofreu? Então ele sofreu como consequência da humanidade, mas ele também sofreu como algo projetado por Deus para ser glorificado, assim como esses santos do Antigo Testamento também, assim como os santos
até hoje também. Muitos de nós vamos sofrer, porque o Senhor, não só porque o mundo está corrompido, não só porque a criação foi desligada, mas também porque Deus tem um propósito eterno em se glorificar em nós. E Ele é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos com Ele, simplesmente com Ele. E então muitas vezes o Senhor vai ser glorificado na medida em que Ele tira os nossos confortos e nos coloca como espetáculo, vamos dizer assim, onde todo mundo acha que nós vamos simplesmente se dobrar ao sofrimento, e o cristão não se dobra, e isso glorifica a Deus. Então esse também é um outro entendimento, quando a gente pergunta não só porque sofremos, mas quem está sofrendo, se essa pessoa conhece o Senhor, e se isso está sendo para a glória direta de Deus, ou se não, ou se é simplesmente uma consequência, uma colheita de um pecado geral que existe no mundo. Eu concordo com o que tu falou plenamente, mas eu tenho dificuldades, por exemplo, se eu vou conversar com um pai e uma mãe que perderam o filho assassinado na porta de casa, como aconteceu em Pelotas. Eu fui pregar lá para um grupo de jovens e naquela semana tinha acontecido isso. Não, um mês atrás. Um dos membros da juventude foi assassinado na porta de casa, assim, foi entrar, me passa a carteira, pau. Aí de repente é difícil você explicar assim, tipo, glorifiquem a Deus agora, né? Deus não tem muitas palavras, né? Acho que nesse sentido aí a teologia ela fica calada, porque eu concordo com o que tu falou, mas ao mesmo tempo achar uma razão para glorificar a Deus diante de um filho assassinado na porta de casa é muita crueldade, né? Ou, por exemplo, em 2008, com as várias enchentes e coisas que pessoas que perderam tudo e tal, é bem difícil, assim, a gente vir com esse conceito, assim, tipo, você está sofrendo porque Deus tem um objetivo de ser glorificado nisso daí. É difícil. Eu lembro que quando teve aquele tsunami na Indonésia, isso, na região de Aceh, uma boa parte de amigos, assim, cristãos, disseram, não, olha, teve aquele tsunami lá porque eles não são cristãos, eles não servem a Deus, então Deus estava punindo, isso, castigando o povo em virtude da sua descrença, idolatria, ou, enfim, e tal, da sua idolatria. E aí eu acho que tem esses dois pontos, do pai, de você tentar atribuir a Deus, ou não atribuir a Deus a tragédia, são duas incógnitas, né? Porque são dois absurdos, você dizer, não, foi Deus, Deus está construindo a sua história e para isso Ele passou pelo assassinato absurdo de um menino na porta de casa, né? Dizer Deus não tem nada a ver com esse assassinato, e também dizer que Deus tem tudo a ver com esse assassinato, os dois extremos eles nos levam ao silêncio diante dessa resposta. Se você disser assim, não, olha, aquele tsunami foi Deus que promoveu aquele tsunami, E se eu digo que Deus não promoveu, mas que Deus que é esse? Que Deus que é esse que não... O calvinista resolve isso muito fácil. Não, Deus matou aquele jovem na porta de casa e ponto final, ele é Deus. O Erasmo dando glória a Deus, né? Não pela morte do menino, mas pelo calvinismo. Então assim, o calvinista resolve muito fácil, o hipercalvinista, na verdade, né? Não, Deus criou o mal porque Ele quis, Ele tem o seu propósito no mal, purificar a humanidade. Quem disse que Deus não tirou algo de bom do tsunami na Indonésia? Eu não estou dizendo que Ele tirou, estou apenas trazendo uma colocação. Quem disse que não? E se Deus sacrificou mesmo, sei lá, centenas de milhares de pessoas para passar uma mensagem? Não essa mensagem, que eu acho ela fascista e babaca, não, que Deus quis punir por causa da idolatria. Não, seria um absurdo porque o Brasil não existiria mais, então, né? E não digo nem por causa do carnaval, por causa das igrejas evangélicas mesmo. Então, assim, sabe, quem disse? Deus pode ter tirado, Ele é Deus. E nesse sentido a gente entra no mistério. A gente entra em algo que a gente só... Vocês lembram no quadro da sala, a palavra mistério, bem grande lá? Uhum. Então... eu escrevi para eles, essa palavra mais importante sobre teontologia é essa mistério, aqui, tipo... escrevi bem grande teontologia nada mais é do que uma rede que a gente tenta jogar do vento, para ver se pega alguma coisa. Isso é fazer teologia.
Mas, entendeu o que eu quero dizer? Deus pode ter tirado mesmo alguma coisa de... Quem sabe aqueles pais estavam afastados do Senhor, em algum momento vieram a entender e aceitar a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso, mas eu estou tentando entender Deus, né? Que não dá para fazer, mas... Deus com certeza tira coisas boas de desgraças, né? Quando a gente vê as enchentes, a coisa que a gente mais vê também é gente ajudando e se mobilizando. Eu conheci juventudes inteiras que foram para essas cidades, né, aí no centro-oeste e outros lugares, juventudes que se reuniram, recolheram alimentos, materiais, ou seja, juventudes que nunca tinham feito nada, se coçaram, se levantaram e foram ajudar, né? E nós não temos a moral, capacidade, envergadura de perguntar para Deus: Deus, mas por que tu faz isso? É o tipo de coisa que o vaso não pergunta para o oleiro, né? O vaso simplesmente aceita. E se o oleiro quiser quebrar o vaso, ou se o oleiro quiser quebrar alguns vasos, ele o faz, né? Mas isso ainda deixa no ar, mas é só para a gente tentar cada vez mais ir cercando, né? Eu quero água. Quanto... Quer usar aqui? Quer usar aqui? Não. Aproveitar o tema aqui de Deus pesar a mão. É sabido que no passado Deus pesou a mão, exemplo lá em Noé, com o dilúvio, pesou a mão em Sodoma e Gomorra, certo? E a questão na atualidade, por exemplo, a gente ouve falar que John Lennon, né, duvidou de Deus, o Titanic, né, o RPM, vamos falar mais local aqui, e a maioria das pessoas assim é sabido, é entendido que Deus não se deixou escarnecer, né, nessas questões e pesou a mão. A questão por exemplo, no caso da Indonésia lá, né, fala-se que era uma região que o índice de prostituição era elevadíssimo, corações totalmente distantes de Deus, assim como outros países também sofreram catástrofes naturais. É sabido que eram centros de macumbaria, enfim, várias práticas que eram distantes de Deus. A questão Deus pesa a mão. Eu acredito que não é impossível, né? Eu queria saber o que vocês pensam na questão da atualidade de Deus continuar intervindo dessa forma radical. Eu acredito que na história humana, nós não estamos aqui, o propósito de nós estarmos aqui, de maneira nenhuma é aquilo que nós entendemos como felicidade, segundo aquilo que nós entendemos como felicidade. Penso que quando nós nos aventuramos no Evangelho, né, a conhecer a Deus e nos relacionar com Deus, uma das primeiras coisas que fica evidente é de que essa felicidade de alegria, de ausência de problemas, ela é completamente utópica e ilusória na nossa vida. Ou seja, Deus não nos chamou para sermos felizes. Deus nos chamou para aprendermos a amar. E para esse propósito, né, muitos vão trilhar o caminho do sofrimento, outros tantos vão trilhar o caminho de momentos felizes. Enfim, nós vamos trafegar entre a alegria e a tristeza, entre a dor, né, e a festa, entre a multidão e a solidão, entre, né, a fartura e a fome, assim como o apóstolo Paulo vai relatar em Filipenses. No Antigo Testamento você percebe que havia uma ideia muito clara. Deus havia escolhido um povo, esse povo tinha uma função sacerdotal, ou seja, uma função de levar o conhecimento de Deus para toda a terra, e ele tinha esse plano macro, essa diretriz de utilizar o povo, e ele fez de calvinistas e arminianos, né, tudo o que foi possível, ou seja, muitas vezes eles interviu compulsoriamente na história, ou seja, ele foi lá e endureceu o coração do faraó, por exemplo,
como tantas outras vezes, ele esperou a resposta de alguém, ou seja, ele optou pelo livre-arbítrio, mas em todo, você viu, por exemplo, Deus abrir o chão e consumir pessoas, você viu Deus fazendo coisas que aos nossos olhos, a princípio, eram atrocidades, mas acima desse plano micro, desse plano da vida, né, do ser humano para o ser humano, do ser humano para os animais, do ser humano para a criação, Deus tinha um plano macro, um plano maior, que era se revelar à humanidade. E esse plano ele levou a cabo, e para isso ele fez coisas que nós podemos compreender e que nós não podemos compreender. Deus assassinou, matou gente, matou, está nas Escrituras. Mas Deus preservou um menino num cesto de palha, como Moisés, né? Deus abriu mares, Deus fez coisas inimagináveis, inclusive uma mula falar. Ou seja, essas coisas que aconteceram no cotidiano da vida não possuem regra nenhuma, né? Por isso eu acredito que não devemos ser nem arminianos nem calvinistas, mas eu acho que nós devemos adotar o pensamento do paradoxo, que coisas completamente aleatórias podem, na dimensão de Deus, acontecer na nossa vida. Por quê? Porque o que está acontecendo, e aí volto ao caso do Antigo Testamento, é um plano macro. Naquele momento, a revelação de Deus, através do povo judeu para todas as nações. Vocês disse ao povo de Israel, vão e levem a todas as nações. Se vocês endurecerem o coração de vocês, eu vou escravizar vocês. E escravizou. Tiveram 2 exílios. Escravizou eles para eles voltarem para a terra e voltar a cultuar a Deus. Onde é que estava o livre-arbítrio nesse propósito? Não tinha livre-arbítrio nesse momento. Mas outras tantas vezes nós vimos, então, Deus trabalhando com liberdade, dando opções ao ser humano. Então, eu imagino que existe esse plano humano, né, da criação, e existe esse plano macro de Deus. No Novo Testamento, esse plano é nós continuamos, né, Deus continua com o seu plano de se revelar ao homem, e o plano de Deus, para tanto, nos fará trafegar por muitos tipos de ruas. Deus poderá pesar a mão, sim, em alguns momentos. Deus poderá endurecer corações, mas Deus também pode fazer como Jesus diante de Jerusalém, dizer, olha, eu sou uma galinha, e vocês são os meus pintinhos, e como que eu queria que vocês estivessem todos debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Então, às vezes, o mesmo Deus que parece que tem a mão forte, que destrói e oprime, é o mesmo Deus também que se iguala a uma galinha que queria ter os seus pintinhos debaixo de suas asas. É o Deus do paradoxo, né? Que a gente quer entender como Deus funciona, e Deus não funciona da maneira como a gente pode entender. Eu vejo que a resposta mais próxima que eu posso dar, André, para essa questão existe um plano macro acontecendo, criação, queda ou alienação, né? A cruz e o juízo final. Existe um plano macro de Deus. O juízo final é a restauração de toda a criação, conforme Romanos 8. Deus vai restaurar todas as coisas, assim como Ele criou, Ele vai tornar tudo de novo como era no princípio. Nesse plano macro, N coisas vão acontecer na nossa dimensão. N coisas. O absurdo de um assassinato, né? Deus pesando a mão ou chorando como uma galinha para os seus pintinhos. Nesse plano da dimensão humana, a gente fica perplexo, porque realmente é um mistério. Mas a resposta é sim, na minha opinião. Deus pode pesar a mão, só que isso não é uma regra. Isso é um evento, isso pode acontecer. Deus endureceu o coração do faraó, mas Ele não endureceu o coração de todos os faraós. Deus chorou uma vez como uma galinha, esperando que os pintinhos viessem para baixo do braço dele. Mas Ele não fica sempre chorando também para que os pintinhos venham para debaixo do braço. E a gente não tem nem como prever, porque se Deus for pesar a mão, então todo mundo Ele tinha que pesar a mão sobre todo mundo, sobre todos, né? Então não dá para a gente julgar, não, aqui foi Deus pesando a mão.
Às vezes foi somente um fenômeno natural. A gente está invadindo os morros, daqui a pouco vem uma chuva dessa, desce tudo as casas, morre um monte de gente. Não é que Deus está pesando a mão, não, porque ele tinha um monte de traficante que vendiam droga nas escolas, então Deus pesou a mão. Mas junto com o traficante foi a dona de casa que trabalhava na Embraco e também, entendeu? Foi as crianças. Foi as crianças. Não, ali foi um fenômeno natural, né? Invadimos o barranco uma hora cedeu. Então não dá. O problema é que os crentes, eles querem ter o martelo de Deus. Não, foi juízo. Aqui Deus pesou a mão. Aqui Deus. E a gente não pode ficar essa prevendo. Autoridade de saber como Deus funciona, né? Aqui foi Deus, aqui não foi Deus. Né? A gente não tem esse espiritômetro, sabe? Espiritômetro. Espirotrômetro, para saber assim, não, aqui Deus está pesando a mão, aqui não, porque se for assim, igual a Indonésia, a Tailândia sofre muito desastre natural, não? A Tailândia? Não. Pois é, lá que acontece o turismo sexual. E aí, tá todo mundo lá ganhando dinheiro e fazendo bobiça, né? Não, então, se os irmãos lessem agora, na última semana, a notícia na internet era o bordel da Europa, a Alemanha. A Alemanha se tornou o maior país em prostituição em toda a Europa. Irmãos, é a crise. A economia deles está bombando, altos índices de bem-estar social, né? Melhor salário da Europa. E então, quer dizer, a regra não funciona então para a Alemanha e funcionou para a Indonésia. Justamente. Eu acho que nesse plano existe um plano macro, né? E Deus ele intervém na história. Essa intervenção pode ser um milagre. Alguém foi curado lá no hospital de câncer. Sim, acontece. Ou essa intervenção pode ser Deus endureceu o coração de tal pessoa ou fechou os olhos. Sabe que a grande verdade é que o mundo era para ser pior do que ele é. O mundo já é ruim e cruel. Só que ele era para ser pior ainda. Mas ele só não é pior porque o reino de Deus acontece a irrupção do reino de Deus em Jesus. E em Jesus a gente já pode experimentar os petiscos celestiais, né? Então a gente já pode experimentar a paz de espírito, pessoas são curadas. Esse petisco celestial é para anotar, hein, irmãos? Tá? Então a gente, pessoas são curadas, pessoas, enfim, os milagres acontecem. E milagre não é aquilo que a gente vê na televisão, porque se fosse não seria mais milagre, né? A própria milagre, a natureza da palavra já denota uma coisa espetacular e que não acontece a toda hora. Então a gente experimenta isso, né? Almas são salvas, demônios são expelidos. Então o fato de a gente poder botar a mão no endemoniado, um encapetado, né? E botar a mão sobre ele e este demônio sair, no momento que eu falar saia em nome de Jesus, isso são manifestações do reino de Deus e da presença do reino de Deus, da presença de Jesus entre nós, né? Quando Jesus fala, o reino de Deus está no meio de vós, né? Quando algumas traduções colocam dentro de vós, isso é um erro de tradução, Jesus quer dizer entre vós, ou seja, Jesus é o reino de Deus, né? Que irrompe. Então, a gente já experimenta, todo mundo aqui era para ir para o inferno, mas ainda alguns vão para o céu, por causa de Jesus Cristo. Então, Deus pode pesar a mão, claro que pode, Ele é Deus, mas a gente não consegue julgar, porque a gente não tem o plano de Deus, né? A gente não tem a agenda de Deus. A gente sabe que Deus está agindo e está fazendo, agora, como, quando, com quem, usando qual método, a gente realmente não sabe. Às vezes Deus abre um pouquinho a cortina para a gente consegue dar uma olhada e fica todo bobo. Mas a gente só vê parte, né, da grande peça do palco da existência. Isso ficou meio estranho, mas eu estava pensando aqui, né, porque lá em João 9, né, tem uma pessoa, se não me engano, é um cego de nascença, e as pessoas trazem ele diante de Jesus e perguntam, Senhor, quem pecou para que esse nascesse cego? Ele ou seus pais? E a resposta de Jesus é muito interessante, porque ele fala assim, na verdade, é assim para a glória de Deus, né? Então eu acho bem interessante isso daí, porque a gente é muito excludente, né? A gente quer saber, a gente, a semelhança daquele povo lá de João 9, a gente também quer identificar quem, tipo assim, causa e consequência. Se essa é a consequência, quem que é a causa. Mas eu acho interessante porque o Senhor, o foco dele é a glória de Deus. E Deus é glorificado quando Ele demonstra amor, mas quando Ele demonstra justiça também. Quando Ele executa a misericórdia e quando Ele executa juízo também.
Mas o que eu acho interessante no estudo é porque muitas vezes vai acontecer várias coisas ao mesmo tempo, e não necessariamente uma coisa isolada. Então, voltando ao caso do que o Bíblia mencionou, do menino que foi assassinado na porta de casa, de quem que foi a culpa? Né? Quem que estava envolvido naquela situação? Será que estava envolvido, assim, pode ser 10, 15 causas ao mesmo tempo, mas sobre todas elas vai estar o Senhor. Então, pode ter sido, a culpa é de quem? É do assassino? Não foi ele que puxou o gatilho? A culpa é do assassino. Mas a culpa também, de repente, não é, aquele assassinato não foi fruto de uma vingança porque o menino devia alguma coisa, ou mexeu com quem não devia. Pode ter sido também. E aí aquilo ali não foi consequência do pai que escolheu morar naquele lugar, de repente, ou que criou o filho de maneira equivocada. Pode ter sido em certa parte também. Mas também pode ter sido o diabo que possuiu aquele delinquente para, em posse da arma, disparar contra aquele menino na porta de casa. Mas pode ser Deus também. E pode ser tudo isso ao mesmo tempo, entende? E ainda pode ser o pecado estrutural, que é uma coisa que a gente não considera. Uma sociedade, aquele rapaz que foi lá, ele foi roubar a carteira do camarada porque já teve uma educação precária, porque já foi, marginalizado pela sociedade. Tudo isso são o quê? Fruto do pecado estrutural, que é uma coisa que a gente às vezes não considera. Então, eu acho interessante isso daí, porque muitas vezes a gente muitas vezes determina o que foi, a semelhança dos amigos de Jó, que chegaram lá e falaram: tudo isso está acontecendo porque você tem pecado, você tem que se arrepender. Mas na verdade, na história de Jó teve a mão do diabo, teve Deus precisando desejando um Jó melhor, e teve várias situações envolvendo. Várias pessoas são provadas quando uma situação acontece. E às vezes, se a gente determina isso com muita velocidade, ou excluindo as demais, a gente perde a realidade da coisa mesmo. Então, por exemplo, aconteceu situações de eu cometer uma falha no meu trabalho, depois de já ter sido alertado, cuidado para não errar. Quem já não cometeu isso? E de repente veio o seu chefe de uma maneira grosseira, estúpida, exagerou na bronca que te deu, te magoou. Você percebeu até mesmo que parecia que o diabo estava falando pela boca dele, para te ferir. E aí você foi para casa triste e tal. Mas aquilo também veio tratar o teu orgulho, veio fazer você um funcionário melhor. E aí, de quem que é a culpa? Quem estava envolvido? Estava envolvido o meu erro, estava envolvido o meu chefe que é grosso, estava envolvido o diabo falando na boca do meu chefe, estava envolvido Deus querendo tratar o meu orgulho, estava envolvido um monte de coisa. A gente não pode chegar e falar: a culpa toda é do meu chefe, que é o diabo em pessoa. Porque você vai estar deixando ele crescer. Normalmente é. Né? Mas assim, às vezes você vai estar deixando de crescer, amadurecer na fé por determinar as culpas erradas. Geralmente a gente tende a se defender, a ser o nosso advogado interno, e você se exclui de você também estar refletindo em por que Deus, acima de todas as coisas, que é quem governa, permite aquilo. Então tem que tomar cuidado mesmo. Bom, gente, eu vi vocês falar, a gente já falou um monte agora aqui. Quem tem uma questão aí? Aqui, ó. Passa ali. Aqui, André. Olha só, ele perguntou assim, todos sofrem, uns mais, outros menos, alguns, diante de uma crise, diante de uma dor, o sofrimento vai produzir neles algo bom, vai produzir neles coragem, intrepidez, essa pessoa vai se curvar diante de Deus, se reconciliar com Deus pelo sofrimento. Talvez
o mesmo sofrimento vai produzir um coração ainda mais duro, ainda mais corrupto, né? E aí a pergunta dele é simples, né? Será que poderíamos considerar a eleição, né? E aí, só para abrir, né? A ideia de eleição, irmãos, e predestinação, talvez, não sei se é comum para todos, mas a ideia de eleição, irmãos, é que você escolhe, né? Bem sinteticamente, você escolhe se você vai entregar a sua vida para Deus ou não. Existe uma graça de Deus já preveniente, já antecipadamente sobre você, mas a decisão é sua. A decisão se você vai servir a Deus é sua. Isso é a eleição, a doutrina da eleição ou a doutrina da arminiana, que é o primeiro pensador que desenvolveu